Humberto Mascarenhas, seja bem-vindo em mais um programa aqui pelo Cidade em Pauta, Nordeste FM. Bom dia. Fica ligadinho aí na programação. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito interessante, que é sobre o crescimento do mercado imobiliário de São Paulo, mais precisamente dos imóveis compactos, que tem sido um fenômeno nos últimos anos. E a gente vai estar falando com o Douglas, que é especialista ali no mercado paulistano. E o Douglas, ele está aqui em feira representando a Mitre. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, é um prazer estar aqui em Feira de Santana, representando a Mitre, uma incorporadora grande de São Paulo, robusta. E é um prazer estar com vocês e o assunto é bem interessante, a gente vai falar de muita coisa, principalmente sobre investimento em São Paulo e mercado imobiliário. Já estou curioso. Seja bem-vindo, viu, Douglas Ruivo, a Mitre está... Thaís também, e todo o pessoal da produção, nossa querida amiga Neilson. Já estou curioso, porque o tema apresentado hoje, que o Humberto nos enviou, o que faz São Paulo ter o melhor índice de ocupação e valorização de imóveis compactos, é isso mesmo, Humberto? A gente vai debater hoje com o nosso querido Douglas Ruivo. Isso, exatamente. A gente vai estar falando aí por que esse fenômeno, que agora tem se espalhado para o Brasil, mas é muito forte, continua com crescimento robusto em São Paulo. Mas antes, Douglas, eu queria que você falasse um pouquinho da história da Mitre. Fale como que a Mitre surgiu, como que ela atua hoje lá no mercado. Bom, primeiro, falar da Mitre é sempre um prazer, uma satisfação, uma empresa que realmente proporciona para nós que trabalhamos na empresa muito orgulho, né, de estar presente. A Mitre tem 57 anos de história em São Paulo. É uma incorporadora e construtora, então a gente constrói, né, os prédios verticais que a gente lança e vende. Isso garante uma qualidade muito melhor quando você mesmo constrói, uma atenção muito melhor. A Mitre, ela é a terceira geração da empresa, tá? Fabrício Mitre, hoje é o nosso CEO, que assumiu em 2008 a companhia. É um cara que veio do mercado financeiro, Credit Suisse e outros bancos, então trouxe uma mentalidade para a companhia já toda voltada com viés de mercado financeiro, preparando a empresa para um IPO. E o que aconteceu também em 2020, a empresa realmente fez o IPO numa janela de oportunidade em fevereiro de 2020, fez uma grande captação financeira. E hoje, a partir de 2020 para cá, a gente vem realmente numa crescente muito forte. A gente lançou mais de 5,7 bilhões de reais aí nos últimos 5 anos. O ano passado a gente vendeu 1 bilhão 690 milhões de reais líquido, né, já retirando de extrato. A empresa ela tem alguns selos de qualidade que são importantes. A gente tem o ISO 9001, ISO 14000, selo de referência em gestão e o selo Aqua, que é um selo super importante em São Paulo e também a nível Brasil. Está muito conectado ao ESG, né, ao ESG. Então estamos falando de economia de energia, de água, reciclagem de material. Então é uma empresa que tem um comprometimento muito grande com a sustentabilidade, com o selo verde. E esse selo, né, o selo Aqua, ele traz também para o cliente Mitre a possibilidade de ter um financiamento com juros menor, junto aos bancos também que tem esse selo verde como característica principal. Muito bacana. Então vamos agora entrar num tema, né? Bela história aí, a Mitre, e isso explica todo o sucesso que a incorporadora tem tido. Douglas, e quais os fatores explicam o crescimento dos imóveis compactos em São Paulo? Bom, bacana. Assim, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, né? A gente pode falar, isso é até uma matéria recente, né? No World Best Series 2026, ela foi escolhida a 18ª melhor cidade do mundo para se morar e a primeira cidade do mundo na noite, para aproveitar a noite, gastronomia, cultura, lazer. Diz que São Paulo não para, né? São Paulo é 24 horas, 7 dias por semana, 24 horas. Então é uma cidade muito robusta. Estamos falando aí de praticamente entre capital e interior ali 22 milhões de pessoas, né?
em São Paulo, que traz realmente um volume, uma atratividade do comércio, das indústrias, das empresas de tecnologia, das startups, de muitos investidores premium, né, que vêm a São Paulo também. Então é uma metrópole que traz realmente uma rede de negócios e agrega muitas empresas grandes em vários setores da economia. Então São Paulo realmente tem uma representatividade e isso faz com que o mercado imobiliário, em reflexo de toda essa economia muito forte, dessa população grande e circulante também que tem, tenha uma alta demanda tanto de hospedagem como de investimento, porque São Paulo precisa acomodar todo mundo que vem a São Paulo, né? E os bairros mais nobres, eles com certeza têm uma maior atratividade e com certeza entregam também um melhor retorno para quem investe ou para quem vai morar uma melhor qualidade de vida. Douglas, por que os jovens profissionais e investidores têm tido uma preferência pelos apartamentos compactos? Assim, acho que tem uma mudança de comportamento da população de São Paulo, do perfil também. Então hoje você vê famílias que hoje têm menos filhos, que estão mais preocupados com viver com qualidade de vida. Essa juventude, eles também procuram viver essas experiências melhores, eles valorizam o tempo. Então isso faz com que os imóveis compactos, por ter um ticket mais atrativo, principalmente nos principais bairros de São Paulo, nas áreas nobres, ele facilita, né, com que a população ou as pessoas que procuram ou que vêm a trabalho a São Paulo consigam morar e se hospedar nas regiões onde os grandes negócios acontecem. Hoje em São Paulo, a Zona Sul, ela é realmente a região onde atrai a maior quantidade de empresas do desenvolvimento, do comércio, lazer e serviço de alta qualidade, gastronomia também de alta qualidade. Então, o compacto é uma excelente oportunidade para estar nas regiões nobres com um ticket assim, que encaixa no bolso da maioria das pessoas. São Paulo também tem uma grande rede hoteleira, Douglas. Existem dados comparativos entre a ocupação dos hotéis e a ocupação dos imóveis compactos, né, que são também locados aí no modelo de locação por curta temporada? Sim, com certeza. A rede hoteleira de São Paulo ela é bem robusta também. Ela teve um faturamento aí próximo em 2024 aí da casa de 6 bilhões de reais. Mas vou falar só de uma plataforma de hospitalidade que é o Airbnb, que é a maior plataforma de hospitalidade do mundo. Só em São Paulo, capital, ela teve um faturamento anual de 10 bilhões. Estamos falando só de uma, né? E são várias, né, que tem redes de hospitalidade ali em São Paulo que atendem, né? Muitas outras. Então, assim, a capacidade de entrega comparando com uma rede hoteleira, um Airbnb e outras que fazem a parte de short stay, né, de locação de curta duração, como o long stay também, ela tem um grande diferencial, né? Só o Airbnb é o dobro da rede hoteleira de São Paulo, né? Isso mostra a força, a mudança de comportamento, de perfil do público, né, que quer viver uma experiência bacana, quer estar nos melhores lugares de São Paulo. E isso, com certeza, os imóveis compactos oferecem para todo esse público, né, que se hospeda. Você falou também, Douglas, sobre a região sul, né, que é o grande destaque. Mas quais os bairros que você pode citar hoje em São Paulo que compõem a região sul que são mais atrativos para investimento? Cara, hoje você tem alguns bairros que são realmente privilegiados, né? A gente está falando de Moema, que é um bairro super nobre, tem o melhor IDH de bairro de São Paulo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de São Paulo, que traz realmente um olhar diferenciado, né? Que São Paulo é uma cidade estressante, né? Ela tem um trânsito, ela tem um fluxo muito intenso de pessoas. Então você morar num bairro que tem o melhor IDH, ele já é um diferencial, né? Aí o Moema está a 5 minutos do aeroporto de Congonhas, também, que isso facilita muito para quem vem a São Paulo, né? O aeroporto de Congonhas também é legal passar para vocês a informação da relevância de uma reforma que ele vem passando, né? É a concessionária AENA quem está administrando o aeroporto de Congonhas.
Ela administra mais de 30 aeroportos na Europa, o aeroporto de Recife aqui no Brasil, que foi considerado o melhor aeroporto do Brasil ano passado. E ela está agora administrando Congonhas. Congonhas passa por uma reforma onde hoje Congonhas atende 22 milhões de passageiros ano. Após a reforma, que termina em 2028, ele passa de 22 milhões para uma capacidade de 32 milhões de passageiros ano, com alguns voos internacionais também em Congonhas. Então, essa mostra a pujança, o crescimento do bairro, fora a gastronomia, fora a mobilidade, né? São 2 estações de metrô, várias vias arteriais importantes ali no bairro. Falando só de Moema, mas você tem Jardins, que tem aquela área nobre. Eu estou falando da Oscar Freire ali nos Jardins, que é a rua mais charmosa de São Paulo e do Brasil também. Grandes marcas ali, gastronomia de alta qualidade, cultura. Então, a gente está falando de Pinheiros também, um grande desenvolvimento ali, muito conectado aos Jardins, né? Separado ali pela Avenida Rebouças, entre Jardins e Pinheiros também. Muita parte de infraestrutura hospitalar em São Paulo, que também traz uma demanda recorrente. Então, você tem aí bairros que tem uma demanda hospitalar muito grande. Pinheiros é Moema, você pega Itaim Bibi. Então, assim, são bairros super importantes em São Paulo e que realmente entregam para quem vai morar qualidade de vida, para quem vai investir, um retorno com certeza espetacular nessas regiões, nesses bairros nobres. Douglas, a gente observa muito que no mercado imobiliário um dos grandes dificultadores é a liquidez. Você considera que os imóveis compactos ele tem uma liquidez maior do que os imóveis de maior porte? Com certeza, né? Acho que imóveis compactos em bairros importantes, bairros nobres, com alta procura e demanda por locação, ele tem uma liquidez muito grande, né? Ele praticamente é um ativo líquido 100%. Por quê? Hoje nos bairros nobres de São Paulo, a exemplo de Moema, Pinheiros, Jardins, Itaim Bibi, você tem escassez de terrenos. Então, quando você tem escassez de terrenos nessas regiões, você tem uma oferta menor e uma demanda crescente, que faz que com isso você tenha uma valorização de metro quadrado anual recorrente. Vou dar dados aqui de Moema. Você tem um metro quadrado do imóvel valorizando em média 13%, 14% ano. E você tem a valorização do metro quadrado de locação crescente também na casa de 16% a 17% ano no bairro de Moema. Então isso traz uma atratividade para quem investe. E a baixa oferta, com essa demanda acumulada, traz um olhar de que comprar um compacto ou se desfazer dele no momento que você tem a intenção, ele te traz realmente uma liquidez, uma velocidade muito maior por cenários de oferta e demanda. E com certeza o cliente que compra hoje um compacto ali nas regiões, nos bairros nobres, ele em 2, 3 anos ele tem toda essa valorização e ele consegue fazer a venda, né, flipar essa venda depois, fazer o trade imobiliário, né, e com certeza faturar tanto na locação no período como no ganho de capital da unidade em 2, 3 anos. Douglas, quais tendências futuras você considera que vão continuar impulsionando a valorização desse tipo de imóvel na capital paulista? Não, Humberto, como a gente falou aqui no começo, né, São Paulo vem numa crescente muito forte. É realmente uma locomotiva, né, do país. Né? A gente está falando aí, costumo falar alguns dados numéricos, que São Paulo representa 10% do PIB nacional. Então, assim, nós estamos falando de muito, muito, muito dinheiro. A Zona Sul, em especial, ela representa 30% das vendas de imóveis de São Paulo, capital. Então, assim, é uma cidade que realmente respira negócio, respira lazer, respira cultura, respira o lazer, a procura da demanda hospitalar também, que a gente tem muito isso, né? São grandes hospitais em São Paulo, muitas pessoas do Brasil inteiro vai fazer tratamento em São Paulo. Então,
todos esses cenários de startups que vêm a São Paulo, empresas que estão abrindo suas filiais ou iniciando uma operação em São Paulo. Então, assim, grandes empresas estão em São Paulo. Você tem o Eixo Faria Lima ali, você tem desenvolvimento de vários segmentos da economia dentro da cidade de São Paulo. Então, tudo isso traz uma atratividade e traz um crescimento contínuo e histórico. Se você puxar historicamente o crescimento da capital, você vai ver que nos últimos 20, 30 anos a cidade só cresce, só desenvolve. Isso não vai parar. E hoje ela vem numa performance muito bacana. São Paulo hoje ela está numa gestão assim de prefeitura e governo muito conectada, né? O que realmente traz aí uma sinergia, né? Entre as políticas ali de cidades, de bairros, e isso só atrai o investidor, só atrai os grandes empresários. E com certeza São Paulo continuará entregando e vai entregar cada vez mais o que é necessário para ser a maior economia do país como cidade. Isso que você falou é interessante, Douglas, principalmente quando você falou de saúde. Eu conversei com um amigo de outro estado, lá do Amapá, e perguntei, né, qual era o melhor hospital da região. Ele falou, olha, o melhor hospital aqui é o aeroporto, porque quando tem alguma urgência a gente pega o avião e vai para São Paulo. Mostra o poder e a capacidade da rede de saúde paulistana. Douglas, eu quero te agradecer, viu, pelo convite que você atendeu de pronto e pedir para você deixar as considerações finais, falar um pouquinho da Mitre, como encontrar a Mitre. Sim. Primeiro agradecer também pelo convite, né, da Nobel, da rádio também. É um prazer estar aqui em Feira de Santana falando com vocês. A Mitre você procura nas redes sociais, então você consegue encontrar ali toda a informação. Existe um app também que você pode baixar, ele é para cliente, mas você também como visitante pode usufruir dele, chama Mitre Experience. Você pode baixar ali tanto para Android como para Apple, e ali você vai conhecer, você tem produtos da Mitre ali dentro, você tem as experiências que a Mitre traz para os seus clientes ali dentro, você tem toda a informação de lazer, gastronomia da cidade de São Paulo. Então, assim, é um prazer para nós da Mitre estarmos aqui. A gente vai ter um evento na Nobel, com a Nobel em parceria aí hoje, trazendo uma oportunidade de investimento para os investidores de Feira de Santana. É isso que eu já ia perguntar, né? Da ligação, desse envolvimento da Nobel com a Mitre, o que é que está trazendo, o que é que vem para a Feira de Santana, o que a gente pode esperar, né, dessa grande empresa, juntamente a todos aqui de Feira de Santana, não é isso, Humberto? Verdade. Isso, a gente identificou a Mitre e nós sempre visitamos São Paulo, que o público nordestino, ele hoje consome muitos produtos em São Paulo, e a Mitre tomou uma decisão que é inovadora. Ela não está apenas aguardando as pessoas irem lá, ela está vindo até o Nordeste. Feira foi uma das cidades escolhidas pela sua capacidade econômica e de investimento, e hoje a gente vai ter um evento com um grupo de investidores justamente para apresentar essas oportunidades. Vem novidade boa aí pra gente, né? Muito obrigado, viu, Douglas Ruivo. Grande abraço para todos da Mitre. Que alegria receber você aqui. Que venha mais vezes, que se junte ao Humberto com essa empresa maravilhosa também. O Humberto, que é especialista em imóveis, para trazer coisas boas, grandiosas para essa cidade que é grande também e que absorve tantos investimentos bons. E Feira tem esse potencial também de crescimento maravilhoso e precisa também do know-how de vocês. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Hoje a gente tem um evento. Estejam convidados aí, falem com a Nobel e tenha certeza, o investidor, tanto de Feira ou de qualquer lugar do Brasil, ele sempre diversifica o seu investimento imobiliário em São Paulo também. Então, assim, a gente fez essa leitura, a gente percebeu dentro dos nossos números que muitos clientes de altíssimo padrão compram Mitre em São Paulo. Estamos falando de quase 50% dos clientes que compram o altíssimo padrão em São Paulo ou para investimento são de várias regiões do Brasil. Então, por isso estamos aqui hoje, trazendo uma oportunidade bacana para o investidor de Feira de Santana, e tenho certeza que vai ser sucesso. Obrigado, Roberto. Muito obrigado mais uma vez. Venha sempre trazendo novidades, né, e temas importantes para, inclusive, debater no programa Cidade em Pauta Nordeste FM. Ok, Lucival, muito obrigado. Muito obrigado, Douglas, mais uma vez. E para você que nos deu prazer da audiência, que esteve conosco aí até agora, um forte abraço e até a próxima. Até lá. Imóveis em Pauta.